Olá, fidelidade. Capítulo 9. A oração apaga todo karma. Como utilizar o seu poder de cura? Joseph Murphy. Terminamos as curas milagrosas relatadas no livro de Lucas, que tem relatos paralelos em Marcos e Mateus. O livro de João é o mais místico da Bíblia. No 9º capítulo de João, conta-se a história de um homem que era cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntavam: Mestre, quem pecou, aquele homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram. Foi para se manifestarem nele as obras de Deus que nasceu cego. Nós temos que realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Está chegando a noite e ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão, fez lama com a saliva e untou com a lama os olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé. Essa palavra quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Então os vizinhos e os que o tinham visto antes pedindo esmolas perguntavam: Não é ele que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: É ele mesmo. Os outros, porém, não é ele. Não é ele não, mas parece com ele. Porém ele dizia: Sou eu mesmo. João 9, versículo de 1 a 9, trechos relacionados. Mateus 9, 27 a 30, 12, capítulo 12, 22, capítulo 20, 30 a 34, Marcos 10, 46 a 52. Podem ler um livro mais extenso em meu livro, podem ler um relato mais extenso em meu livro, A Paz Interior, que dá o significado psicológico do livro de João. Antigamente, acreditava-se que se um homem nascesse cego, era devido a um karma passado, e que ele estava aqui para expiar seus pecados. O povo daquele tempo também acreditava que os pecados dos pais passavam aos filhos. Por exemplo, se os pais fossem loucos, todos os filhos nasceriam loucos. O pecado citado na Bíblia refere-se à atitude mental, o estado de espírito, o sentimento dos pais. Todo o pecado refere-se aos movimentos da mente, não aos do corpo. Os pais transmitem os seus pensamentos habituais, seus temores, tensões e falsas crenças por meio da mente e não do corpo. Os nossos sentimentos e estados de espírito criam. Que tom você produz durante o ato conjugal criador? Existem estados de consciência cegos e surdos, do qual são produzidas crianças cegas e surdas. De acordo com o tom produzido pelos pais, surge uma expressão correspondente, devido às leis de relacionamento recíproco. Não há caso na Bíblia em que fosse negada uma cura a alguém. O absoluto não pode julgar, e não julga nem condena. Todo julgamento é dado ao Filho, isto é, todo o julgamento é pronunciado em nossa própria mente. Cada um chega à sua própria conclusão ou toma a sua decisão, e há uma reação automática da lei. Se o homem pensa negativamente, a reação é negativa. Se ele pensa positiva, é construtivamente. A reação da lei de sua mente é boa e muito boa. As leis da natureza e a nossa mente não podem guardar rancor contra nós. Não há uma lei para a criança e outra para o homem de 90 anos. Desde o momento em que o homem se retrai dentro de si,
proclama o seu bem e faz sua reivindicação com fé e confiança, há a reação automática da lei que honra a aceitação mental do seu bem. O passado é esquecido para não ser mais lembrado. A razão rejeita a crença popular e supersticiosa de que a cegueira do homem seja devido ao seu karma, que ele possa ter cegado pessoas numa vida anterior e esteja agora neste plano para sofrer e expiar o seu crime. Outra crença supersticiosa muito popular era e é ainda que uma criança possa nascer cego porque os pais eram cegos, porque tivessem pecado ou um mal físico. Um homem e uma mulher, embora cegos congênitos ou cegos por acidente, podem gerar filhos de visão perfeitamente normal. Por meio da oração, a mãe pode modificar a natureza mental e física do filho, enquanto ele ainda está no ventre, e produzir uma cura perfeita. Aos olhos de Deus, não existem cegos, surdos, paralíticos ou coxos. Deus vê a todos perfeitos e sua criação como a perfeição infinita. Nós temos que realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. E isso significa, enquanto brilha a luz da verdade, nós, conscientemente, dirigimos a lei. Fazer lama com a saliva significa um estado de baba, como quando um menino quer comer bala e fica babando. Representa um estado alegre, borbulhante. Certamente vocês já viram geysers borbulhando, fazendo a lama parecer muito viva. A lama no estado natural representa o homem comum, que está morto e não tem noção do princípio sanador dentro de si. Em outras palavras, ele está morto para o seu potencial interior. Ao despertar e se entusiasmar com a descoberta dos poderes dentro de si, ele se torna vivo para Deus. É este o significado de ele cuspir no chão e fazer lama com a saliva. Essa frase é uma expressão figurada, idiomática, oriental, significando uma convicção profunda e íntima de que agora temos a consciência do que desejamos e que rejeitamos a cegueira ou o antigo estado de limitação. Estamos aqui não para sofrer ou expiar os pecados e erros. Estamos aqui para despertar para a verdade sobre nós e compreender que, amados, agora somos os filhos de Deus, que agora é o dia da salvação e o reino do céu está próximo. Como Paulo, você pode mudar num piscar de olhos. Lembre-se, o que se aplica a Deus, aplica-se ao homem. Deus não pode ser cego, surdo, mudo e nem doente. A verdade sobre o homem é que o Espírito vivo, onipotente, está dentro dele. Deus é aventura, saúde, alegria, perfeição, harmonia e paz. Deus é todas as coisas maravilhosas de que você já ouviu falar. Não pode haver qualquer discussão ou divisão nessa sabedoria ilimitada. Enquanto a sua mente se fixa nas verdades eternas sobre Deus, identifique-se mentalmente com elas e uma reorganização dos modos de pensar se fará em sua mente. A saúde e perfeição de Deus se manifestarão. A lama citada é uma crença dura, seca e falsa. É uma mente lamacenta e confusa, que tem de ser purificada. Então, nós cuspimos, apresentamos a nossa convicção da verdade. Vai, lava-te no tanque de Siloé. Significa desistir e mandar embora. Isole o seu consciente do velho estado que lava e se descarta da ideia falsa e sinta e afirme a espiritualidade de toda a substância. O estado de cegueira também representa a nossa incapacidade de ver o estado que nos abençoaria. Quando o homem não sabe que o seu Salvador é a realização do desejo de seu coração, está realmente cego. Podemos mencionar ainda neste capítulo a respeito do cego de nascença, que todos os homens nascem cegos.
Nascemos para tudo aquilo que representa o nosso meio. Temos de aprender a escolher e a distinguir, de modo que aos poucos despertamos para a presença e poder de Deus dentro de nós. As pessoas tendem a levar tudo ao pé da letra. No seu jornal diário, você pode ver uma caricatura mostrando alguma extravagância ou desperdício do governo. Você deve interpretá-la como uma imagem alegórica das coisas, isto é, uma alegoria visual. Devemos lembrar-nos de que a Bíblia é uma alegoria em palavras. Quando as palavras leem a respeito dos cegos, dos coxos e dos mancos na Bíblia, geralmente pensam naquilo apenas do lado físico. Devemos ver que existe também uma surdez interna e uma cegueira interna, mesmo que os olhos e os ouvidos não tenham qualquer deficiência física. Um homem pode ser psicologicamente manco quando tem receio de assumir um novo projeto. Em alguns casos, os homens recusam uma promoção por medo de fracassarem. Isto é ser manco. Embora as pernas físicas estejam perfeitas, o Dr. Nicole, da Inglaterra, frisa o fato de que a transformação do significado do plano sensual ou sensorial para o emocional ou mental é um ato de fé, pois caminhamos pela fé e não pela visão. 2 Coríntios 5, 7. A maioria das pessoas caminha pela visão, isto é, o significado literal de tudo domina o seu consciente. O cego é aquele que é cego interiormente. Em Mateus lemos: 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. Ouvindo que Jesus estava passando, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. E o povo os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez gritavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, de nós. E Jesus parou, chamou-os e disse: O que querem que eu faça por vocês? Senhor, responderam eles, queremos que se abram os nossos olhos. E Jesus, compadecido deles, tocou-lhes os olhos, e no mesmo instante eles passaram a ver e o seguiram. Mateus 20, 30 a 34. Os 2 cegos referem-se ao homem comum que caminha pela terra, intelectual e emocionalmente cego. Temos uma mente consciente e subconsciente, isto é, 2 fases ou funções de uma mente ao todo. Se não escolhermos conscientemente bons pensamentos e não meditarmos sobre o amável e o belo, o nosso intelecto é cego. Se deixamos de compreender e produzir a sabedoria, inteligência e poder do ser subjetivo, estamos cegos para o reino do céu interior. Um cego acha que, se trabalhar muito, ficará rico. Aflige-se, preocupa-se e irrita-se porque não sabe que a riqueza é apenas um estado de consciência. A sensação de riqueza produz a riqueza. A sensação de saúde produz a saúde. A confiança na fonte única e eterna e a nossa adesão mental a ela tomarão a forma da riqueza, saúde, paz e todas as boas coisas da vida. Falei com uma jovem atriz que ganhava $1.000 por semana por algumas horas de trabalho semanal. Disse ela que havia muitas outras atrizes muito mais bonitas, atraentes e mais instruídas do que ela, e que só ganhavam $100 ou $150 por semana, em papéis secundários. A explicação dela era que as outras tinham um conceito fraco sobre si e faltava-lhes a confiança. Eram cegas e não sabia que se fizermos um trato com a vida para ganharmos $1 níquel por dia, é o que vamos receber. Se elas melhorassem o conceito que tinham de si e reivindicassem o seu bem com consciência, haveria uma reação automática, pois de acordo com sua fé, as coisas acontecem. Também conversei com um homem que ia se mudar da cidade para assumir um lugar de gerente de vendas em São Francisco. Ele estava ganhando um ordenado baixo,
de acordo com alguma tabela de sindicato. Seus olhos foram abertos ao nosso curso sobre o significado íntimo do livro de Jó. Ele começou a imaginar-se recebendo as felicitações da mulher por uma promoção maravilhosa. Ficou passando aquela imagem na mente até ela ficar plenamente revelada em seu subconsciente. E para a alegria dele, a promoção foi confirmada objetivamente. Os dois cegos nele começaram a ver porque ele conseguiu uma união harmoniosa de sua mente consciente e subconsciente. Essas duas fases se sincronizaram e concordaram quanto à promoção, e aquilo que ele sentia ser verdade subjetivamente tornou-se uma manifestação objetiva. A súplica do mundo é: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus é a sua consciência do poder espiritual dentro de você e sua capacidade de utilizá-lo de modo que você possa erguer-se acima de qualquer circunstância ou limitação. Diz a Bíblia: Jesus tocou-lhes os olhos. Quando você toca em alguma coisa, toma conhecimento dela como uma sensação, um sentimento. Você fez um contato. Por assim dizer, você toca o poder espiritual ou a presença de Deus com o seu pensamento, a sua imagem mental. E no mesmo instante, eles passaram a ver. Isto significa que você terá uma resposta imediata do Espírito dentro de você, cuja natureza é a receptividade. Você agora recebe a sua visão porque percebe mentalmente e se apodera do poder espiritual dentro de você. Você compreende sua natureza e lhe dá adesão e lealdade únicas. O Criador de seus olhos pode curar os seus olhos. Jesus está sempre passando pelo simples motivo que o seu desejo é Jesus. Todos os problemas têm a sua solução, ou Salvador, sob a forma de um desejo. O desejo está caminhando pelas ruas de sua mente agora. Há uma multidão de receios, dúvidas e pensamentos ansiosos que desafiam o seu desejo e dividem a sua lealdade. Esta é a multidão que, segundo a parábola, tenta restringir os cegos. Eles, porém, cada vez gritavam mais, significando que você deve, com dinamismo e decisão, abrir caminho no meio daquela turba de pensamentos negativos em sua mente. Você deve afastá-los e só ter olhos para o seu Salvador, isto é, o seu desejo. Eleve bem o seu desejo, ame-o, seja leal para com ele, beije-o com ternura, deixe que ele o cative. Você agora está sendo leal e conseguirá tocar na presença curadora. No momento em que você o toca, o poder curador infinito flui pelo canal que você criou e a sua oração é atendida. Não devemos pedir mais luz, ao contrário, a nossa oração deveria ser: ó Deus, dá-me olhos para ver a luz. A luz de Deus sempre existiu, existe agora e sempre existirá. É maravilhosa. E aqui terminamos o capítulo 9. Muito obrigado por virem até aqui.